Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu joinha, agradeço demais. Vamos lá, gente, nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma colocação do Baldasso que foi sensacional. Parabéns ao Baldasso. Pra quem não sabe, Baldasso, torcedor do Internacional, tem um canal, se inscreva lá, o cara é muito bom, fera no que faz. E traz um raciocínio aqui em cima de algumas coisas que eu comentei e sobre uma coisa que eu vim falando sobre jogadores, que eu até falei um dia, esses dias, um preço do Richard Rios, falaram que eu tava maluco. Vocês vão entender o contexto do que eu quis dizer com essa fala aí do Baldasso. E eu falei pra vocês que o cidadão lá, o Mauro César, não iria reconhecer a vitória do Fluminense. Vou trazer pra vocês aqui o que ele falou. Incrível, incrível, incrível o clubismo que tem na mídia. E, mais uma vez, gosto de mostrar para isso porque esses caras influenciam pessoas. E tem pessoas que se influenciam por opiniões de pessoas clubistas, como tem por aí. Bom, lembrando, se você tem fundo de garantia, você pode antecipar com a Mais Ágil, tá no primeiro comentário na descrição. Pessoal, só chamar eles lá, eles vão atender vocês e você faz uma cotação, descobre o valor que você tem. Se você estiver precisando de uma grana nesse momento da sua vida, é o seu direito, é uma opção que você tem, então conta aí com a Mais Ágil para resgatar seu FGTS. Negócio é o seguinte, fica aí com o Baldasso, primeiramente, sobre o que ele falou, sobre o nosso futebol brasileiro perante o futebol europeu. Sem palavras para o que disse o nosso amigo aí que torce para o Internacional. A grande questão é a seguinte, ela é um bom time europeu, tanto que chegou à final da Champions League. Os outros times que não chegaram à final da Champions League não são melhores que a Inter de Milão, e o futebol europeu tem bons times como tem o futebol brasileiro. A gente tem que parar de tratar como aborto da natureza. Eu estava agora no debate da Sete com o Lucas Dias dizendo que aconteceu um milagre hoje. Eu falei, bom, baixou o Espírito Santo no planeta Terra, porque é um milagre a cada 3 dias que está acontecendo, então, de um time brasileiro ganhar de times europeus. Vem cá, a outra que eu não aguento mais, se jogarem 10 jogos Fluminense e Inter de Milão, a Inter de Milão ganha 9. Se jogarem 10 jogos com o que o Fluminense apresentou hoje, o Fluminense ganha os 10. Porque o Fluminense não ganhou esporadicamente o jogo de hoje num lance fortuito com um erro de arbitragem. O Fluminense foi superior à Inter de Milão. Tática, técnica, física e psicologicamente. E o Fluminense talvez seja o 5º ou 6º melhor time do Brasil neste momento. E a Inter de Milão é o 2º melhor time da Europa. Então parem com o acadelamento, eu estou batendo nessa tecla antes mesmo do Mundial. Parem com isso, sabe por quê? Vocês, amantes do futebol europeu, que secam o futebol brasileiro, sabe o que vocês estão fazendo com isso? Vocês estão promovendo que os nossos jogadores daqui sejam vendidos cada vez mais por bagatela, diminuindo o futebol brasileiro. O Johnny foi vendido pelo Internacional por 7 milhões de euros. Um ano e meio depois está sendo vendido por 30 milhões de euros. O Johnny tinha que ter saído daqui por 20. Por 20, não 7. Pelo amor de Deus, nós temos o melhor. Ah, mas a Inter de Milão, durante o ano, joga 70 jogos e estava cansada. O Fluminense, o Diogo Rossi trouxe essa informação, o Fluminense jogou os mesmos 70 jogos de um ano para cá. Ah, mas a Inter de Milão joga campeonatos mais competitivos, os times brasileiros jogam os campeonatos regionais. Meu querido, a Cremonese, o Lecce e o Verona são do nível do Guarani de Bagé. E são estes os times que a Inter de Milão pega no campeonato italiano. O campeonato italiano é muito inferior ao campeonato brasileiro. Os times brasileiros enfrentam partidas muito mais difíceis durante a temporada que os times europeus. Então, parem, apenas parem e entendam, esta diferença abissal não existe. Não existe. O Baldasso é um sujeito que fala sério, às vezes ele brinca muito, às vezes ele tá um cara que gosta de provocar tudo, mas ele foi muito bem no que ele falou. Porque essa Copa do Mundo de Clubes, assim como a Copa do Mundo de Futebol, vou dar só um exemplo aqui. Da última Copa, o Marrocos chegou a uma semifinal de Copa do Mundo. Individualmente a seleção do Marrocos é melhor que a seleção de Portugal, tem mais talentos e tal? Não. Do que a Espanha? Não. Eliminou as duas e chegou na semifinal. E a França eliminou ainda ali, passando um certo apuro. O Zemo fez um gol no primeiro tempo e depois foi fazer o segundo no final do jogo, se não estou enganado. Mas o que a seleção de Marrocos teve de méritos para eliminar Espanha e Portugal? Estratégia.
estratégia, teve um plano de jogo. Foi o que o Fluminense fez ontem. Por isso que o Baldasso está falando aí sobre o Fluminense, sobre futebol italiano, ele está certíssimo. Ah, mas o nosso calendário aqui é horroroso. E se o nosso calendário fosse igual ao deles? Tivessem os mesmos números de jogos, aqui não cansaria tanto, daria para você jogar com a intensidade mais alta. Será que não deixaria o nível mais próximo? Claro que a moeda ainda pesa, porque os melhores jogadores estão lá, eles levam embora mesmo. E o Baldasso cita o exemplo do campeonato italiano. Quantos times ruins tem no campeonato italiano? Alguns. E no campeonato brasileiro? Todo jogo é difícil. Vai jogar com o Mirassol. Vai lá jogar com o Mirassol agora, fora de casa. Se não me engano, o Mirassol tá no meio da tabela, né? Ganhou do São Paulo no Morumbi, ganhou do Corinthians dentro de casa. E aí? É um time chato. Um time que perdeu pro Cruzeiro na primeira rodada, mas foi apertado. A vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito bem. Então, essa Copa do Mundo de Clubes está mostrando que nós temos mais qualidade do que nós mesmos achávamos. Então tem que se ressaltar isso. E aí, pegando da questão da estratégia, antes de falar de jogadores, que é outra coisa muito importante, estão ignorando completamente as estratégias que são necessárias no futebol. A Inter de Milão ganhou do Barcelona e do Bayern de Munique fazendo o quê? Jogando com estratégia. Porque agora parece que o Bayern é 1000 vezes melhor que a Inter de Milão. Se fosse 1000 vezes melhor, o Bayern de Munique não teria sido eliminado pela Inter. Teria passado trator na Inter de Milão. E não foi isso que aconteceu. Eles perderam dentro da Allianz Arena. Dentro do estádio do Bayern, eles perderam para a Inter. Por quê? Porque o Bayern tem uma característica de jogar ofensivamente, com linhas avançadas e tal. É tudo que a Inter de Milão gosta. Tudo que a Inter de Milão gosta. A Inter de Milão tem trabalho, tem dificuldade com o quê? Eu acompanho muito futebol italiano. Aliás, acompanho bastante outras ligas. A Inter de Milão gosta de espaço. Assim como ano passado, o time do Ancelotti era assim também. Gostava de jogar em velocidade. Quando o adversário avançava as linhas, saia em toques rápidos. O Dumfries deitou no Barcelona, porque o Barcelona é um time também que joga com linha avançada. E aí a identidade do time, beleza. Só que assim, será que compensa você jogar dessa maneira, sabendo que o adversário, você vai oferecer um espaço para deixar o adversário mais à vontade de fazer o que ele faz de melhor, que é contra-atacar? O Dumfries não jogou ontem, o Di Marco não jogou ontem contra o Fluminense. Ou seja, olha o raciocínio. Por que o Fluminense eliminou a Inter? Claro que a Inter caiu um pouco de nível em relação à Liga dos Campeões, o Inzaghi saiu e tal, mas os jogadores estão lá, não mudou drasticamente. O Fluminense eliminou a Inter, o Bayern e o Barcelona bateram cabeça e não tiraram. Por quê? Porque o futebol não é um esporte onde necessariamente o melhor time vai vencer. O futebol propõe, te dá oportunidades para que isso mude. E uma das coisas é o plano de jogo, como você vai jogar contra a equipe. Aí agora estão detonando o Botafogo, que fez uma grande partida contra o Paris Saint-Germain. Era a primeira fase e tal. Repito o que eu falei ontem, porque eu vou ficar batendo nessa tecla aqui, porque senão, primeira fase, os europeus jogaram de um jeito, não foi? Então tá bom, estão desmerecendo a vitória do Botafogo, vamos desmerecer a vitória do Flamengo? Eu não vou desmerecer a vitória de ninguém, os dois jogaram um bom futebol e ganharam. E o Botafogo jogou muito contra o Paris Saint-Germain. O que aqueles caras correram, que o Alan, o Gregory, o Marlon Freitas jogaram aquele dia, o Cuiabano, o Alex Telles, o Barbosa, o que jogou contra o Paris Saint-Germain. Foi uma aula de como se comportar defensivamente. O próprio Luiz Henrique exaltou o Botafogo. Aí aqui no Brasil chega a pachecada. Não, mas é horroroso, eu não acho isso interessante e tal. Aí foi covarde contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras foi diferente. Eles não conseguiram marcar com tanta eficiência. O Palmeiras finalizou muito mais do que o Paris Saint-Germain contra o Botafogo. E o Botafogo não conseguiu nem atacar. É uma diferença bem grande. Então querem criticar. Por quê? Porque não é conveniente fazer elogios a certos times. Estou falando do Botafogo, não citei o Palmeiras aqui. Uma pergunta aqui, como é que o Flamengo jogou contra o River Plate em 2019? Foi atacando o tempo todo? O Flamengo conseguiu um gol no final do jogo, numa esticada, né? E faz parte do futebol. Vocês vão desmerecer o título do Flamengo em 2019? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Que é onde eu quero chegar. E outra coisa, sobre o Johnny, né? Que o Baldasso falou, que eu concordo plenamente, que eu falei que o Richard Rios tem que ser vendido por 30 milhões de euros. E eu já cheguei a falar que o Rios tinha que ser vendido por 20 milhões, tinha que vender. Eu estava errado. Tem que ser de 30 para cima. Olha o exemplo que o Baldasso deu. Quanto foi vendido o Johnny? 7 milhões de euros. Agora o Betis está vendendo para... Nossa, eu vi hoje. Ele está indo para o Atlético de Madrid, parece. 30 milhões de euros. Por que daqui tem que sair barato? O Richard Rios está comendo a bola na Copa do Mundo de Clubes. Tá jogando muito pelo Palmeiras. Tem vários clubes que querem 30, 35 milhões de euros. Ué, vocês não querem? Qualidade o cara tem. Vocês não estão a fim de pagar dinheiro? Vocês não têm? Tem, por que não paga?
Então nós temos que valorizar os nossos jogadores. Ah, você quer comprar? Então tá bom. Então vamos começar a conversa aqui por 20 milhões de euros. Para começo de conversa, só pra gente sentar. Senão não tem acordo. Temos que nos valorizar. Essa Copa do Mundo de Clubes está servindo, como disse o Baldassi, como eu venho acrescentando, e como vocês podem observar, para perceber que nós temos uma qualidade sim. O que nós não temos no futebol brasileiro é organização e profissionalismo. E o Mauro César falou que a vitória do Fluminense foi uma vitória... Foi uma boa vitória. Uma boa vitória, mas a Inter tá em crise, né? A Inter é um time em crise, porque a Inter não tá no mesmo patamar do Bayern, não tá no mesmo patamar do Barcelona, do Liverpool e tal. Repito, você tá analisando. Então quer dizer que só joga bem, só é bom o Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, porque são times que jogam com linhas avançadas. Isso aí é o gosto de cada um. Acabei de dar o exemplo. Marrocos tirou Espanha. Marrocos tirou Portugal. Alguém compara a qualidade dos elencos? Como é que isso aconteceu? Plano de jogo. Mas alguns gostam de ignorar isso para confirmar algum viés dele. O Renato teve Luis Soares, né? Melhor jogador do Brasil naquela temporada, né? Não era um time tão fraco, não. Luis Soares carregou nas costas. O Renato sempre é isso. No começo do trabalho dele tem um impacto, depois quando exige um repertório maior e tudo, aí ele não consegue sustentar. O que ele fez ontem foi um bom trabalho, mas nada de especial. Montar um time que soube pressionar o adversário em alguns momentos, se defendeu bem, tomou sufoco, o goleiro brilhou. Esse roteiro é conhecido. É um roteiro conhecido. O que tem de inovador nisso? Funciona, às vezes funciona. E a gente tem que colocar no contexto, sem tirar o mérito da vitória do Fluminense, tá? Foi uma vitória importante, marcante. A gente não se pode colocar todos os europeus no mesmo balaio. O balaio do Bayern, do PSG, é um. Hoje é 1º de julho de 2025. O balaio da Inter não é esse. Não era nem quando superou os dois rivais, Bayern e Barcelona, na Champions League. Aquelas duas classificações foram superação de um elenco que é claramente inferior ao dessas equipes, que são melhores. O Bayern, que aqui está, e o Barcelona, que veio para o Mundial. Por isso foi tão elogiada a Inter, pela superação. Se tivesse ganhado da Inter, será que falariam isso? Ainda comentei ontem, vão dar um jeito de desmerecer a vitória do Fluminense. Está escrito aí, desmerecer. Jogou de uma forma como mais do mesmo, defendeu ali e tal, tomou um sufoco. E quer que ganhe passando o carro? Por que vocês não passaram o carro no Bayern, então? Porque o Bayern era outra prateleira, né, tal. Falei ontem. O Boca perdeu de 2-1. Por quê? Porque o Boca, claro que o Bayern de Munique estava no nível mais baixo, como todos os europeus, volta a citar isso na primeira fase, mas o Boca Juniors não deu o que o Bayern queria. O Boca Juniors poluiu a área e ficou difícil para eles tocarem passes. Mas os bonitão que quiseram sair jogando, tomaram 4, que foi pouco, viu? Ainda foi pouco. Futebol tem várias formas de se jogar.